Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos irmãos da região da Galácia, ou carta aos Gálatas, capítulo de número 2, e nós vamos do verso de número 1 até o verso de número 10, porém o nosso foco hoje é expor os versos de número 6 até o verso de número 10. Haja vista que já iniciamos na semana passada os versos 1 até o verso 5. Hoje daremos continuação e terminaremos nossa perícope. Verso 1 até o verso de número 10 é a leitura, foco de reflexão, verso 6 até o verso de número 10. Apenas para que os irmãos se interem do assunto, esta carta do apóstolo Paulo foi escrita aproximadamente no ano de número 49 depois de Cristo. Uma das primeiras cartas do Novo Testamento, ou dos primeiros escritos do Novo Testamento, talvez aí competindo com o Evangelho de Marcos, que se foi o primeiro, então alguns biblistas vão afirmar que o Evangelho de Marcos foi um dos primeiros, outros afirmam que Gálatas foi o primeiro, e então estamos diante de uma das primeiras cartas a ser escrita a uma igreja. A primeira carta do apóstolo Paulo, isso temos certeza. Paulo escreve essa carta com um objetivo, e o objetivo é tratar um desvio doutrinário que a igreja está tendo, a igreja da região da Galácia. Gálatas não é apenas uma igreja só, mas são várias igrejas ali da região, onde o apóstolo Paulo, ele fundou igrejas, ministrou a palavra de Deus, ensinou os irmãos. Logo depois de um tempo destas igrejas a terem sido inauguradas, instaladas, pastores deixados ali em suas igrejas, Paulo recebe a informação de que elas estão sendo atacadas por um tipo de doutrina que não é uma doutrina bíblica. Homens que se diziam amando da igreja da Judéia, da região da Judéia ou de Jerusalém, ali se introduziram, judaizantes, ensinando um evangelho que não é aquilo que o apóstolo ensinou à igreja. Um evangelho que tende a incluir, além de Jesus Cristo, mais algumas coisas. E aqui no contexto, estes judaizantes querem incluir seus rituais, querem incluir suas práticas religiosas, suas observações religiosas e tradições religiosas, para que então estes irmãos que se entendiam convertidos a Cristo, pudessem então de fato se entenderem como salvos. Apenas Cristo não era suficiente, apenas Cristo não bastava, era Jesus Cristo e mais alguma coisa. Então é neste contexto que o apóstolo ele resolve escrever essa carta para combater este tipo de ensino errado, este ensino que desvirtua os irmãos, inoportuna os irmãos, que estão ali, como diz o próprio apóstolo, estão desviando os irmãos da verdade de Cristo. Tendo isso em mente, leiamos então o capítulo de número 2, verso de número 1 até o verso de número 10, e vejamos tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar. A palavra de Deus ao seu e ao meu coração hoje à noite diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não porque não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Verso 6.
Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para que os gentios, por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me foi concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Amém? Curva a tua fronte, vamos orar a Deus. Pai, nós somos gratos pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Gratos por este privilégio que nós temos de assim cultuá-lo. Obrigado, Pai, porque este privilégio o Senhor nos deu e fazia parte do teu plano desde sempre. Reunir um povo salvo por intermédio do sacrifício do teu Filho, para que este povo pudesse cantar louvores, adorar ao nome dele. Obrigado, Pai. Obrigado por este plano tão glorioso. Obrigado, Cristo, por vir ao nosso encontro, mesmo sem merecermos, mesmo quando ainda éramos teus inimigos. O Senhor decidiu assim fazer, vir buscar todos nós que nos achávamos perdidos. Deu-nos vida, tua vida, abundante vida o Senhor nos deu. Pois assim o Senhor fez, levou os nossos pecados sobre si. Pendurado foi no madeiro em nosso lugar, morto, mas ao terceiro dia ressuscitaste. Triunfaste sobre tudo aquilo que outrora nos acusava. Deu-nos uma liberdade, e agora podemos desfrutar desta liberdade. Obrigado por isso, Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por trazer isso à nossa mente hoje e fazer-nos entender isso, trazendo luz à nossa mente para a compreensão dessas verdades de Deus o Pai e de Cristo Jesus o Filho. Pedimos mais uma vez, Espírito Santo, traz luz à nossa mente para compreendermos um pouco mais desta verdade revelada em Cristo. Queremos isso. Aplica sobre nós estas verdades, Pai. No nome dele, de Cristo, oramos. E nos méritos dele nos apegamos. Tão somente nos méritos dele. Te agradecemos, Cristo. Amém. Semana passada nós demos a introdução dos versos de número 1 até o verso de número 5, e nós falamos um pouquinho a respeito da prova do Evangelho no nosso dia a dia, a prova do Evangelho no chão da vida, a prova do Evangelho no nosso cotidiano. Vimos 3 aspectos do verso de número 1 até o verso 5, aonde o apóstolo ele prova que aquilo que ele ensina é a verdade. Primeiro, ele prova que o seu Evangelho, a sua pregação, é a verdade. Ele prova isso teoricamente. Ele diz que chamou os principais, aqueles que eram mais influentes, em particular, e um por um, ele falou a respeito daquilo que ele estava ensinando na região da Galácia. Aquilo que ele ensinou aos irmãos e aquilo que ele está ensinando aos irmãos da incircuncisão, ou seja, os irmãos gentios. Ele chama um por um e ele diz: eu fiz isso chamando os principais para que eu não corra em vão ou pareça ter corrido inutilmente. Então eu chamei aqueles que são conhecidos como os apóstolos de Cristo, aqueles que caminharam com Cristo. E ele vai citar um pouco mais à frente que ele estava diante de Tiago, diante de Pedro e diante de João, tido como colunas da igreja.
E a estes ele expõe, ele apresenta o conteúdo daquilo que ele está ensinando aos irmãos gentios. Mas ele não apenas teoricamente ensina ou teoricamente expõe a sua pregação, ou o conteúdo da sua pregação, mas ele também leva consigo uma prova viva daquilo que o evangelho é capaz de fazer. Ele leva um gentio, ele leva um grego, ele leva Tito consigo. E ele, levando Tito consigo, ele está ali, ao vivo e a cores, apresentando o conteúdo do evangelho. Aquilo que o evangelho é capaz de fazer na vida de homens pecadores. Ele leva Tito, ele sabe muito bem o que está fazendo, ele não está levando qualquer pessoa, ou alguém que se diz cristão, mas na hora do vamos ver não é cristão, coisa alguma. Ele leva alguém que de fato está apresentando características de uma pessoa convertida a Cristo. Ele leva Tito, um grego, que não foi coagido, não foi forçado a submeter as regras dos judaizantes. Não foi circuncidado, ele é grego, grego mesmo. E é isso que Paulo quer deixar claro. Nós vimos na semana passada que certamente Pedro e os demais tiveram uma conversinha com Tito. E às vezes a gente fica imaginando, que tipo de conversa foi essa? Qual o teor dessa conversa com um grego, com um gentio? Haja vista que eles eram judeus, circuncidados, observadores das tradições judaicas. Qual foi o teor da conversa? Penso que Paulo deixou Tito à vontade com os demais apóstolos, e Tito não deixou com que o evangelho caísse em descrédito, a ponto de, nos demais versículos, os apóstolos estarem convencidos de que apenas o evangelho estava sendo pregado ali. Paulo certamente ele subiu ali não porque ele tinha dúvida do que estava pregando. Paulo não tinha nenhuma dúvida, ele continuava pregando o mesmo evangelho que ele pregou lá 14 anos antes para o mesmo Pedro. Nós vimos isso no capítulo 1, verso de número 18, que Paulo pela primeira vez sobe a Jerusalém, expõe o conteúdo do evangelho. Depois de 14 anos sobe novamente e expõe esse mesmo evangelho a Pedro. Paulo não tem dúvida quanto à pregação ou o conteúdo da sua pregação. Mas talvez passou na mente de Paulo o seguinte: estes judaizantes chegaram até a Galácia, se dizendo ser aqueles que foram enviados pela igreja da Judéia, se dizendo que são os representantes dos apóstolos de Jerusalém. Não é possível que Pedro, João e Tiago e os demais apóstolos mudaram o evangelho. Talvez fosse isso que estivesse na mente de Paulo, e por isso que ele quer subir a Jerusalém para de fato ver que tipo de evangelho continua sendo ensinado lá. É o mesmo evangelho ou mudou-se o evangelho? Paulo chegando expõe o conteúdo do evangelho, ele constata, é o mesmo evangelho. Tanto Pedro, tanto Tiago, tanto João estão expondo o mesmo tipo de evangelho, e é isso que fica claro para nós dos versos 6 até o verso 10. Paulo prova o conteúdo do seu evangelho, ou o evangelho que ele está pregando, em palavras, e também prova ao vivo e a cores, levando Tito. Ao mesmo tempo que desmascara, ele faz com que a máscara daqueles religiosos caia ao chão. Desmascara aqueles religiosos que estão lá na região da Galácia, ensinando coisas tortas aos irmãos. Paulo diz, eles são falsos irmãos, que infiltraram no nosso meio para espionar a nossa liberdade. Agora, do verso de número 6 até o verso de número 10, o apóstolo Paulo, ele vai apresentar agora a graça de Deus em suas múltiplas formas. É isso que nós vemos quando lemos os versos 6 até o verso de número 9. Paulo, ele está agora apresentando a graça de Deus, e esta graça de Deus apresentada
de múltiplas formas. Ele quer deixar claro, Deus, ele salva tanto judeus, e Deus salva também gentios. E Deus usa a sua própria palavra para alcançar judeus e gentios. O mesmo evangelho alcança judeus e alcança gentios. É isso que ele está deixando claro aqui. Quando a gente lê pela primeira vez os versos 6, olha o verso 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Quando a gente lê esse verso, a gente pensa que Paulo está sendo aqui arrogante. Paulo está sendo um pouco prepotente. Onde isso? Ele não pode aprender com ninguém lá? Será que ele não aprendeu nem um pouquinho com os outros apóstolos? Que isso que Paulo está dizendo ou afirmando aqui? Não, Paulo não está sendo arrogante, Paulo não está sendo soberbo, Paulo não está sendo altivo, prepotente ao falar isso aqui. Haja vista que o que está em voga aqui é o Evangelho, a pregação, o conteúdo do Evangelho. O que Paulo está querendo deixar claro é que, ao anunciar o seu Evangelho, ao chamar os principais para expor o conteúdo do Evangelho, Paulo está dizendo, não me foi acrescentado absolutamente nada no conteúdo que eu anunciei a eles. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, eu anunciei e apresentei o Evangelho que prego aos gentios, e eles estão unanimamente em concordância com tudo aquilo que eu expus a cada um deles. Nenhum deles precisou acrescentar alguma coisa ao Evangelho que eu apresento. Nenhum deles precisou chamar a minha atenção para diminuir o Evangelho que eu estou expondo aos irmãos da Galácia. Nem Tiago, nem João, nem Pedro precisou chamar-me num canto e dizer, Paulo, olha, você esqueceu disso aqui. Paulo, você esqueceu desse outro lado aqui do Evangelho. Paulo, você esqueceu de tirar isso aqui, porque isso aqui não serve. É isso que Paulo está querendo expor aqui aos irmãos da Galácia. Eu expus a totalidade daquilo que eu preguei a vocês, aos próprios irmãos, apóstolos, antes de mim. Aqueles que andaram com Cristo, aqueles que caminharam com o próprio Cristo, e ao expor o Evangelho a cada um deles, todos eles disseram, amém. É isso mesmo, Paulo. Nenhum deles me acrescentaram nada, quanto aos influentes, tais homens influentes não me acrescentaram nada no quesito do conteúdo do Evangelho. O Evangelho que eu expus para vocês, ó Gálatas, está completo. Se estivesse faltando alguma coisa a ser incluída nessa exposição, certamente os tais apóstolos influentes me avisaria. Agora, que coisa é essa destes judaizantes, destes líderes, falsos irmãos, quererem que vocês se circuncidam, que vocês venham a aderir aos costumes judaicos? Ó Gálatas, é isso que o apóstolo está dizendo. Paulo está dizendo, a minha pregação nunca foi por influência de homens, por isso que está completa. A minha pregação nunca foi por influência de patentes ou cargos, nunca foi por influência de qualquer outra coisa, sempre teve a ver com o conteúdo, com aquilo que Cristo me ensinou, e é isso que eu também ensinei a vocês, ó Gálatas. É isso que o apóstolo está expressando aqui. Paulo está dizendo que esses irmãos reconheceram que a pregação, a minha pregação e as suas pregações é a mesma. Aqui há o reconhecimento de que a pregação de Paulo e a pregação dos demais apóstolos é a mesma, não tem divergência.
Não é uma coisa que se ensina na Judeia e outra coisa que está se ensinando na região da Galácia. É o mesmo evangelho. Não tem alteração no conteúdo da exposição, tanto cá quanto lá. É a mesma, queridos. É isso que Paulo está deixando claro. Paulo estava preocupado com o conteúdo daquilo que os demais apóstolos estavam ensinando. Por isso que ele sobe, 14 anos depois, ele sobe lá, claro, para levar a oferta, como nós vimos lá em Atos capítulo de número 11, no finalzinho, verso de número 36, vai dizer que ele e Barnabé levaram uma oferta para os irmãos da região da Judeia, mas ao mesmo tempo ele aproveitou para expor o conteúdo, haja vista que os irmãos estavam sendo atormentados por falsos ensinos. Paulo quer tirar a limpo. Não pode ter mudança no evangelho, não pode ser um evangelho aqui na região da Galácia e um outro evangelho na região da Judeia. Paulo estava preocupado com que tipo de informação também chegou aos ouvidos dos apóstolos a seu respeito. Paulo estava preocupado, será que os irmãos lá de Jerusalém também estão duvidando do conteúdo que eu estou expondo aqui? É por isso que Paulo desce ou sobe para Jerusalém. É por isso que Paulo vai até Jerusalém. Porque há duas preocupações, e essa preocupação é interna. A preocupação interna de Paulo é: será que eles mudaram a pregação? Ou será que, como a gente usa o linguajar, fizeram a minha caveira para os demais apóstolos? Será que me difamaram aos demais apóstolos? Não duvido nada desses judaizantes. Por isso que Paulo expõe o evangelho, porque ele quer deixar claro, o seu evangelho continua sendo o mesmo que ele recebeu de Cristo. Sanada essas dúvidas, tanto de um lado quanto de outro, Paulo então apresenta a beleza do evangelho lá no verso de número 7. Olha o verso 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Paulo aqui está mostrando a beleza do evangelho. E qual é a beleza do evangelho? A beleza do evangelho é que a multiforme graça de Deus, revelada no anúncio do evangelho, por um lado, apresenta Paulo apresentando ou anunciando o evangelho aos os incircuncisos ou gentios, e Pedro anunciando aos judeus. Veja, tanto um quanto o outro apresentando o mesmo evangelho para públicos diferentes. Não precisaram fazer um arranjo na exposição do evangelho para os judeus e um arranjo na exposição do evangelho para os gentios. É o mesmo conteúdo sendo apresentado. Homens de culturas diferenciadas, homens com tradições diferenciadas, homens em meio a um público, a uma sociedade diferente, mas recebendo o mesmo evangelho. Agora veja, o mesmo evangelho sendo capaz de transformar judeu e gentios. O apóstolo está expressando a beleza desse evangelho aqui, a multiforme graça do evangelho. Paulo está dizendo, tanto judeu quanto gentio podem ser alcançados pelo mesmo poder da palavra do evangelho de Cristo. Em outras palavras, também Paulo está dizendo que não há espaço para concorrência entre apóstolos que expõem a verdade do evangelho de Cristo. Não há concorrência aqui, não há disputa aqui. O que existe é o mesmo evangelho sendo pregado a culturas diferentes. A culturas diferentes. Fica claro que o evangelho, ele não é refém de culturas. O evangelho não é refém de culturas. Não está refém da geografia. O evangelho que liberta é livre para alcançar perdidos nos
quatro cantos da terra. Não precisa de modificações. Porque nós aqui brasileiros, nós precisamos modificar o Evangelho ao nosso bel prazer, ao nosso modo, para que então possamos alcançar os brasileiros. Não! O mesmo Evangelho que foi anunciado para os Gálatas, também é o mesmo Evangelho capaz de transformar os Bragantinos em meio de 2022. É o mesmo Evangelho, é o mesmo poder atuando. Paulo está deixando claro: o que eu vi em Jerusalém não foi outro tipo de pregação, queridos Gálatas. Esses judaizantes estão afirmando a vocês que é Cristo e mais alguma coisa, mas eu ouvi a pregação de Pedro, eu estava lá ouvindo a pregação de João, eu estava lá ouvindo a pregação de Tiago, fiquei um tempo com eles, e o que eu observei é o mesmo Evangelho. E da mesma forma eles me ouviram, da mesma forma eles me viram, e da mesma forma eles viram Tito, e eles compreenderam que é o mesmo Evangelho, não há mudança, não há alterações. E esse Evangelho foi capaz de alcançar Tito. Esse Evangelho está alcançando os judeus de Jerusalém, da Galileia e demais lugares. E esse Evangelho está alcançando os Gálatas e demais. Poder de Deus é o Evangelho. Aqui está a beleza do Evangelho, queridos. Mas Paulo também quer deixar claro uma outra coisa. Ele quer mostrar a clareza do poder agindo por meio da pregação do Evangelho. Olha o verso 8. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Paulo quer deixar claro o poder que age no Evangelho. O poder que transforma não é a força de expressão, não é a habilidade de comunicação de Pedro ou de Paulo. Não são as habilidades naturais que Pedro e Paulo possuem, ou que João e Tiago têm. Não é o poder de convencimento ou influência em sua oratória, tanto de Paulo quanto de Pedro, que é capaz de transformar o pecador. Paulo está deixando claro aqui o que age no coração das pessoas, trazendo mudança nos corações delas, é o poder de Deus, por meio do Evangelho. Ele diz: reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas. Verso 8, desculpa. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Paulo é consciente aqui que o que transforma pecadores não tem a ver com algumas de suas argumentações, não tem a ver com um tipo de retórica que ele está usando. Paulo reafirma que é Deus que opera, tanto por meio de Pedro, quanto por seu intermédio. Evangelho não é ideia de homens. Paulo deixa claro que Evangelho é ideia de Deus nos lábios de homens. Evangelho é ideia de Deus nos lábios de homens. Aqui está algo importante para pensarmos. Do que é que Pedro poderia se gabar diante dessa verdade? Pedro poderia bater no peito e dizer: olha, eu fui o primeiro a pregar aos gentios, olha, eu tenho habilidade, se não fosse por mim, os gentios não seriam alcançados. Do que Paulo poderia se gloriar? Tanto um como o outro, do que eles podiam se gloriar, a não ser se gloriar na cruz de Cristo.
É isso que Paulo está deixando claro aqui. O Evangelho é poder de Deus. Agora, qual é a implicação desses versos para nossas vidas hoje aqui, em 2022? Primeiro, saiba que você tem muito mais coisas em comum com um cristão lá do outro lado do mundo do que com um vizinho incrédulo que mora na sua rua há muito tempo. Você tem muito mais coisas em comum com um irmão russo que está em meio a uma guerra com os ucranianos do que com aquele seu amigo incrédulo que trabalha e que você encontra com ele todos os dias. Você tem muito mais coisas em comum com um irmão cristão convertido a Cristo, a um japonês que está lá do outro lado do mundo, do que com um parente seu que não é cristão. Você tem muito mais coisas em comum com estes que estão longe, do que com aqueles que não são teu irmão em Cristo, que estão perto. Sabe por quê? Porque o mesmo evangelho que alcançou o japonês do outro lado, é o mesmo evangelho que alcançou você aqui. É isso que temos em comum, é por isso que nós podemos chamar o irmão japonês de irmão. É por isso que podemos chamar o russo que está lá, preocupado com a guerra, em meio à guerra, nós podemos chamá-lo de irmão e orar por ele. Por isso que nós podemos chamar o irmão convertido a Cristo, ucraniano, e chamá-lo de irmão, porque temos muitas coisas em comuns. Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia: irmãos, vocês têm muito em comum com os irmãos da Judeia. Porque não tem diferença de exposição do Evangelho, tanto aqui quanto lá, o Evangelho pregado é o mesmo. A liberdade que vocês possuem em Cristo é a mesma liberdade que eles possuem lá na Judeia, queridos. A liberdade que nós temos aqui em Bragança Paulista é a mesma liberdade que os outros irmãos possuem em Cristo Jesus. O mesmo Evangelho. Veja, o russo crê no mesmo Deus e Pai que você crê. O russo possui o mesmo Senhor Jesus Cristo. O nosso irmão russo possui o mesmo Espírito Santo que habita lá, habita aqui. O russo crê no mesmo batismo. O russo crê na mesma fé. O russo foi inserido na mesma igreja e família. O russo crê na mesma esperança de que Cristo irá voltar. Olha quanta coisa! E todas estas coisas em comuns que temos com os nossos irmãos, por mais distantes que estejam, são coisas em comuns que perdurarão pela eternidade. Sabe por que isso? Por causa da mesma mensagem. Por causa da mesma mensagem. Do mesmo Evangelho. Aqui fica muito claro, Evangelho por si só pregado. O Evangelho no seu conteúdo completo, sem subtrações e sem adições. O Evangelho pregado não causa divisão. O que causa divisão é os anseios egoístas de homens que misturam projetos de Deus com projetos de homens. E isso é falso evangelho. Evangelho é ideia de Deus, evangelho é projeto de Deus. O grande problema e o que causa divisão dentro das igrejas é quando homens resolvem misturar projeto de Deus, ideia de Deus, com projeto de homens, ideia de homens. Esse evangelho já não é mais evangelho segundo aquilo que Paulo ensina aos Gálatas e ensina a nós hoje. Não é evangelho, trata-se de um outro evangelho que não é evangelho.
Porque o Evangelho, ao invés de dividir, o Evangelho une. O Evangelho, ao invés de criar disputa, o Evangelho cria a sinergia. Segunda implicação desses versos para nós hoje aqui, você não precisa ser um Paulo, você não precisa ser um Pedro, você é livre para ser você mesmo na pregação do Evangelho. Está claro aqui, nítido aqui, as múltiplas formas do Evangelho existem para as múltiplas formas de homens. Não estou dizendo que temos que adaptar o Evangelho à cultura pecaminosa, hedonista dos homens. Eu estou dizendo que Deus é suficientemente capaz de usar você, com suas próprias características, com suas aptidões, com suas habilidades, para anunciar o Evangelho a outras pessoas que através de você entenderão claramente o conteúdo do Evangelho. Você não precisa esperar se tornar um Paulo para anunciar o Evangelho. Você não precisa se esperar para se tornar um Pedro para pregar o Evangelho. O que fica claro aqui é que Deus é capaz de usar um Pedro, e Deus também é capaz de usar um Paulo, mas também Deus é capaz de usar um Tito, e Deus é capaz de usar também um Barnabé, Deus é capaz de usar um Marcos, Deus é capaz de usar um Silas, Deus é capaz de usar um Samuel, o Gabriel, o Cleiton, Deus é capaz de usar cada um. Isso é a múltiplas formas, graças de Deus, da graça de Deus. A múltipla forma da graça de Deus usando cada um, para que o Evangelho atinja corações. Veja, isso é tão libertador, não é libertador? Eu não preciso pregar como tal pessoa, eu posso pregar, posso ser eu mesmo, anunciando o Evangelho. Olha, o Samuel não precisa pregar igualzinho a mim nesse púlpito. Ele não precisa ter a mesma barba que a minha, aliás, ele nunca vai ter, né? Ele não precisa ter a mesma barba que eu. Da mesma forma que eu nunca terei o cabelo dele. Pastor Cláudio não precisa vestir camisa xadrez para ensinar nesse púlpito. É a liberdade que nós temos em Cristo, queridos. Quantas pessoas você vê que são colocadas dentro de uma caixinha? Não, tem que ser igual, tem que fazer. Não. Eu tenho um jeito de pregar. Samuel tem um jeito de pregar. Pastor Cláudio tem um jeito de pregar. Gabriel tem um jeito de pregar, ele prega muito bem. Gabriel tem um jeito de pregar. E tantos outros. Você tem o seu estilo de pregar, o seu jeito de pregar. Pedro tinha o jeito dele de pregar. Paulo tinha o jeito dele de pregar. Tito tinha o jeito dele de pregar lá na igreja de Creta, onde ele foi colocado. Múltiplas formas da graça de Deus revelada a nós. Você não precisa usar chavões ou frases de efeito. Você não precisa vir aqui e engrossar a voz. Não, você não precisa disso. Se tiver uma voz grossa, natural, ok. Mas você não precisa fazer isso, queridos. Esses dias a gente estava lá na casa do Tiago, e o Tiago perguntou, mas por que será que isso acontece? Gente, eu vim do meio pentecostal, isso parece, né, pega. Até criancinha, já viu? É feio, não é feio? Você liga na internet, você vê aquelas criancinhas. Esses dias mandaram para mim um vídeo, olha a criancinha. Rapaz, mas a criancinha parecia não sei, rapaz. Não sei se estava rotando, eu não sei o que estava acontecendo. Eu não sei, gente. Não sei o que acontece. Não precisa. Veja, Pedro precisava apenas continuar sendo Pedro com suas características naturais, claro, debaixo do controle do Espírito Santo.
para alcançar outros Pedros ou pedras. Paulo precisava continuar sendo Paulo no controle, claro, do Espírito Santo agora, para alcançar outros Paulos ou outros pequenos, é o que significa a palavra ou o nome Paulo. Deus pode usar você, meu irmão, por mais que você duvide disso, por mais que você não acredite, Deus pode usar você para alcançar vidas através da pregação do Evangelho. Mas fique sabendo do verdadeiro Evangelho. Vidas só serão alcançadas pela pregação do verdadeiro Evangelho. Terceira implicação. Quando isso acontecer, quando você anunciar o Evangelho e pessoas serem alcançadas pela pregação do Evangelho, saiba, fique ciente de quem é a glória. É de Deus. Quando isso acontecer, quando Deus usar você para alcançar vidas, essas vidas serão alcançadas e transformadas não é por sua habilidade, não é por seu conhecimento teológico, não é por suas habilidades de argumentações. Quando vidas forem alcançadas lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá no seu meio, quando vidas forem alcançadas, fique ciente de que isso é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A única coisa que é exigida de você e de mim é: não altere o Evangelho, pois se você alterar o Evangelho, não será eficaz na transformação de corações. Como temos presenciado vidas apenas mudadas externamente? Como temos presenciado vidas que não foram impactadas profundamente pelo Evangelho? Porque o que foi exposta para ela não foi Evangelho, foi alguma outra coisa, com cara de Evangelho, com nome de Evangelho, mas não se trata de Evangelho, porque não houve mudança interna, não houve mudança de coração. Hoje pela manhã falávamos isso na escola bíblica. Pessoas que lidam com o dinheiro, pessoas que lidam com a questão de dinheiro e poder, porque são incentivadas nos ambientes aonde frequentam, a amar essas coisas, a buscarem essas coisas, e tudo isso em nome do Evangelho. Ficou bem claro nas nossas reuniões pela manhã, que a Bíblia não é contra, ou Deus não é contra você ficar rico, você ter dinheiro, não é contra. Apenas há o conselho que aqueles que desejam ficar rico saibam que também virá junto tentações que você não tinha antes, agora vai ter. O que você precisa tomar conta é perceber ou tentar ali, é ver o coração, o seu coração. Se ele não está sendo dominado por isso e você está fazendo do dinheiro um ídolo, um Deus. Agora, como eu vi uma vez que Augusto Nicodemos falando, quer ficar rico ou quer ser abençoado financeiramente, acorde cedo, estude mais, seja aplicado no seu trabalho, seja aplicado nos estudos, seja um profissional exemplar aonde você está, e você será abençoado, isso será consequência, a bênção de Deus está sobre você. Agora você não precisa barganhar, você não precisa forçar o Evangelho para isso. Algumas pessoas estão fazendo isso, e o que está acontecendo são pessoas que não possuem corações transformados, estão convencidas, mas não foram convertidas, porque o único que é capaz de convertê-los a Cristo é o anúncio do Evangelho. Amém? E por último, a prática do Evangelho diante da necessidade humana. Olha o verso 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Paulo recebe a única recomendação.
E a recomendação não é, mude isso no evangelho, ou altere isso na sua pregação. Não, a única recomendação que ele recebe, Paulo recebe, é a recomendação de quando anunciar o evangelho, não esqueça também dos pobres. Agora, por que essa recomendação é dada? Porque o evangelho não significará nada se ele não for acompanhado por ações em direção dos necessitados. Porque a pregação do evangelho não significará nada se você, Paulo, ao pregar, ao ensinar, se você, Tito, ao ensinar, ao pregar, se você, irmão de Bragança Paulista, pregar e ensinar, e quando você pregar e ensinar, você vê um irmão passando necessidade, e você anunciar a graça e o amor e o cuidado de Deus, e você não se colocar à disposição para auxílio desse irmão, essa sua pregação não valerá em nada, não valerá em nada. Paulo recebe essa única recomendação: o evangelho não significará nada se ele não for acompanhado por ações em direção ao necessitado. Como podemos anunciar um evangelho que apresenta um Deus amoroso, se aquele que anuncia não se volta para a necessidade ao seu redor? Paulo, ele diz aos irmãos, ele está em sintonia. Paulo está em sintonia com o ensino de Tiago, irmão de Jesus, é esse Tiago, lembrem-se que esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, esse Tiago é o Tiago irmão de Jesus, que se converteu depois que Jesus apareceu para ele, como Paulo ensina lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Paulo está em sintonia com o ensino de Tiago, quando Tiago ensina que a fé sem obras é morta. Paulo está em sintonia, porque olha o que Paulo diz: somente pediram-me que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Paulo, quando você anunciar o evangelho, fica apenas uma recomendação: não esqueça dos pobres. Tiago, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim trazer em Jerusalém? O que vocês estão recebendo das igrejas da Galácia? O que vocês estão recebendo da igreja da Síria? O que vocês estão recebendo das igrejas por onde eu preguei? Ofertas, não é isso? É exatamente isso que eu estou pregando lá também, Tiago. Paulo está em sintonia com os irmãos. Eles recomendaram isso, irmãos de Gálatas. Mas também foi isso que eu ensinei a vocês. Vocês arrecadaram uma oferta e nós levamos aos irmãos da Judeia. Então não existe nenhuma divergência, tanto no ensino do evangelho, quanto nas recomendações apostólicas. Porque Paulo estava ciente de que evangelho sem boas obras, que comprove, não é evangelho, é falácia. Paulo sabia que o evangelho que não apresenta obras é a mesma coisa de você ter uma arma com pólvoras e querer atirar com essa arma sem bala. Pode fazer muito barulho, mas não vai atingir ninguém, porque o principal não existe. Paulo está deixando claro isso aqui. Não adianta o evangelho fazer barulho, mas não atingir ninguém. Paulo está afirmando que ele tem se esforçado para fazer o que eles recomendaram. Ele está em Jerusalém exatamente para isso, para levar as ofertas dos irmãos até a Judéia. Mas há um outro ponto: nem Paulo, nem os demais apóstolos estão com isso afirmando que a salvação vem pelas obras. Isso é outro evangelho. O que eles recomendaram não é que vocês, para serem salvos, vocês precisam fazer boas obras. Não confundam as coisas. Gálatas, não é Jesus e mais alguma coisa, é apenas Jesus. Mas é impossível você que recebeu Jesus não ter um olhar misericordioso para com o próximo.
Não tem como você que recebeu o Evangelho, a exposição da misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre sua vida, e você também não se tornar generoso, gracioso com os demais. Temos aprendido isso nas escolas bíblicas pela manhã. Temos aprendido a respeito de sermos generosos, pessoas com contentamento. Piedade e contentamento é grande fonte de lucro. É isso que nós aprendemos na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Piedade e contentamento. A piedade vem através da exposição, da apresentação do Evangelho. Uma vida piedosa vem pelo conhecimento daquilo que Cristo expôs a nós, daquilo que Cristo fez a nós. Contentamento é aquele coração que entende que tudo que possui não é dele, é de Deus. Samuel citou hoje pela manhã, e cito novamente a frase de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ele diz o seguinte, que não existe 1 centímetro de metro quadrado que Cristo não possa dizer, é meu, tudo é dele. Essa consciência só possui aqueles que foram alcançados por esta graça salvadora. Graciosos, generosos, contentes. Então Paulo não está dizendo que você, para ser salvo, precisa fazer boas obras, mas porque você se entende como alguém salvo em Cristo Jesus, alguém que recebeu misericórdia, você também tem um olhar misericordioso, porque a sua intenção é imitar aquele que o chamou, Jesus Cristo. Quais são as implicações para as nossas vidas hoje? Seu Evangelho está atingindo pessoas por meio de palavras e ações? Seu Evangelho está atingindo pessoas através de palavras e ações? Veja, o Evangelho possui implicações diretas. Existe sim ordenanças para o cristão, ordenanças não para a salvação, e sim ordenanças para estes que uma vez foram salvos, para que esta salvação seja evidenciada. Muitos podem pensar, já que é pela graça, então deixa eu curtir a vida e não me preocupar com mais nada. Não, há evidências de uma vida salva. Há evidências daqueles que foram salvos, e uma delas é a minha predisposição em ajudar os necessitados. E uma ajuda nos aspectos gerais. Não é apenas uma ajuda na questão financeira. Quando a gente fala em questão de você olhar para o pobre, para o miserável, logo vem na nossa mente apenas financeiramente. E logo vem um bloqueio na nossa mente. Ah não, mas eu não sobrou nada esse mês, eu não tenho um tostão. Como que eu vou ajudar o meu próximo? Aqui quando Pedro está falando, Paulo está falando a respeito dos necessitados, a respeito dos pobres. Ele não está falando apenas daqueles que não têm dinheiro. Ele está trazendo aqui o espírito da questão, que é aqueles que estão necessitados. E nem todos estão necessitados de dinheiro. Aliás, todo mundo, né? Mas, tá bem, tá bom, vamos repor. Não é só dinheiro que todos necessitam. Não é só dinheiro. Você já parou para ligar para algum irmão essa semana? Pode ser que o que o irmão esteja necessitado seja de uma ligação, de um ouvir de você. Ô meu irmão, tudo bem com você? Estamos juntos, querido. Está precisando de alguma coisa? Está precisando de uma oração? Está precisando conversar? Está precisando se abrir? Está precisando... Porque eu estou precisando. Será que você tem um tempinho para a gente bater um papo? Isso é evidências de corações transformados e salvos.
Quem disse que pessoas só necessitam de dinheiro? Muitos esperavam uma mensagem sua, ou estão esperando uma mensagem sua. Muitos, pode ser que nessa semana que passou, esperou um abraço seu, uma oração, um telefonema. Pode ser que alguém esperou um hino que você cantou sozinho, e se você ligasse para essa pessoa e cantasse um hino, claro, afinado, mas cantasse um hino, talvez um choro, chorar ao lado daquele que está sofrendo, talvez um abraço, talvez uma fala: Deus continua no controle, meu irmão. Sim, também há o aspecto de que talvez apareça alguém na sua casa pedindo: estou precisando de uma fralda para o meu pequeno, estou precisando de uma ajuda no gás, estou precisando de um feijão com arroz em casa, estou precisando de uma ajuda para a conta de luz. Vamos mais a fundo. Qual foi o horário que você tirou para orar por aqueles irmãos que possuem muitas coisas em comuns com você? Muito mais coisas em comuns do que seu pai, que ainda não crê em Cristo, do que seu irmão, do que aquele descrente cunhado. Quanto tempo você passou em oração, orando por aquele irmão que tem muita coisa em comum, que está exatamente nesse momento, debaixo de porões, apenas esperando, pode ser que sim ou não, um míssil atingir a sua casa agora, nesse exato momento? É isso que Pedro está dizendo aqui. O Evangelho precisa ser anunciado na sua totalidade, sem influências de opiniões, argumentos humanos. Evangelho precisa ser exposto na sua totalidade. Evangelho precisa ser pregado, mas também o outro lado precisa ser anunciado, precisa ser apresentado. Um coração transformado precisa ser um coração misericordioso com aquele necessitado que está ao nosso redor. O que evidencia se é o verdadeiro evangelho que cremos é a predisposição de coração para o próximo. Quantas vezes tiramos tempos de oração para orar por nós mesmos, para as nossas coisas, para os nossos sonhos, para os nossos projetos? E quantas vezes temos perdido oportunidades de orar, apresentar diante de Deus a vida dos nossos irmãos que estão sofrendo? Veja, esse é o evangelho pregado e comprovado que Paulo está aqui apresentando aos irmãos da Galácia em sua carta. Esse tipo de evangelho não deixa dúvida quanto à sua originalidade, simplesmente por ser compatível com o Deus que o revelou. Irmãos, eu me esforcei por fazer isso. É impossível, irmãos, eu não observar isso, irmãos. Ô Pedro, Tiago, João, é impossível alguém que foi alcançado pelo evangelho deixar de pensar no próximo. Eu me esforcei por fazer isso. Lembra daquela ilustração de domingo passado? Tem coisas que a gente só acredita vendo. Eu usei ilustrações, né? Uma delas foi o Morro do Amendoim, na cidade de São Tomé das Letras. Quem ainda não foi por lá, dê um pulinho lá, e você vai poder sair do seu carro, e você vai poder ver o seu carro subindo. Ah, isso eu só acredito vendo. Você vai, dá um pulinho lá, porque eu também vi, para crer. O outro exemplo foi, se falasse para você que Lula se converteu, aí você ia falar: eu só acredito vendo esse Lula, que isso? Eu só acredito vendo. Se ele devolver, né, o que ele roubou 4 vezes, mais, se ele usurpou alguém, então eu só acredito vendo. Então, é exatamente esse posicionamento
que as pessoas estão esperando, porque elas só acreditam quando vê o Evangelho em ação no coração daqueles que dizem professá-lo. A transformação precisa começar hoje. Amanhã poderá ser tarde. Tanto quem prega, quanto para quem ouvir. Concluo com apenas uma aplicação. Não vale a pena pregar outro tipo de evangelho. Não vale a pena crer em um outro tipo de evangelho, que não é evangelho. Vale a pena crer nesse evangelho que é capaz de nos transformar por dentro, a ponto de tornar Cristo visível aos olhos daqueles que estão lá fora. Pregue a palavra de Deus. Anuncie a palavra de Deus. Mas também viva integralmente a palavra de Deus. Não subtraia, não acrescente nada ao Evangelho de Cristo. Só Ele, tão somente Ele é capaz de causar em nossas vidas diariamente transformações. Não há ninguém hoje à noite aqui que possa dizer: já estou completo. Não há absolutamente nada mais que o Evangelho possa fazer em mim e por mim. Não há absolutamente nada mais que o Evangelho seja capaz de realizar em minha vida. Eu já estou completo. Não há ninguém que possa bater no peito e dizer isso. Paulo não bateu no peito. Paulo queria diariamente conhecer a Cristo e se conformar a Cristo. É isso que ele ensina aos irmãos de Colossenses. O meu desejo é conhecer Cristo, é ser encontrado nele, é me identificar com Cristo, identificar-me com sua morte e com sua ressurreição. É esse o poder do Evangelho, causando em nossas vidas, todos os dias, as transformações necessárias para que Cristo seja visto em nossas vidas. Por isso que não vale a pena viver outro tipo de evangelho, porque outro tipo de evangelho não causa transformações, mudanças em nossas vidas. A pergunta que fica para você e para mim é: você ainda continua desejando tão somente o evangelho? Você ainda continua desejando apenas esta verdade, a absoluta verdade de Deus dada a nós? Ou você tem se deixado ser enfeitiçado pelas promessas e propostas de um pseudo-evangelho à la brasileira? Que você não permita isso. Oremos. Graças te damos, Pai, por esse evangelho que chegou até nós. Graças te damos, porque já se passaram mais de 2000 anos. E aqui estamos, ouvindo a mesma verdade que Pedro pregou aos irmãos judeus da Judéia, da Galileia. Graças te damos, Pai, porque o mesmo evangelho que Tiago e João anunciaram até a sua morte é o mesmo evangelho que chegou até nós. Graças te damos, Pai, porque o mesmo evangelho que Paulo pregou aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Romanos, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, é o mesmo evangelho que chegou até nós bragantinos em 2022.
Obrigado por isso, Pai. Não nos deixe desviar, Senhor, deste Evangelho. Não nos deixe alterar, mudar este Evangelho por mais singela alteração que seja. Não nos deixa, não permita-nos, ó Deus, fazer isso com a Tua verdade. Preserve-nos no conteúdo, no inteiro teor dele, porque é somente ele, o Evangelho, na íntegra, é capaz de causar mudanças em nós. Nada além do Evangelho, nada mais que o Evangelho, nada menos que o Evangelho, nada acima do Evangelho, nada abaixo do Evangelho, tão somente o Evangelho, porque Tu és o Evangelho, ó Cristo, e nós carecemos apenas de Ti, ó Cristo, nada além de Ti. Tu és o Evangelho, porque o Evangelho não se trata de apenas de ensinos do Senhor, ó Cristo. O Evangelho vai além de meros ensinos, por mais gloriosos que sejam. Não estamos lidando apenas com um mestre, com um professor. Estamos diante daquele que é a nossa vida, o nosso tudo. Estamos diante do nosso Deus. Estamos diante daquele que é o Evangelho dado a nós. Porque Evangelho não se trata apenas de ensinos éticos morais, mas o Evangelho se trata de uma pessoa que foi nos dada, morreu por nós, ressuscitou dentre os mortos, foi ao assunto aos céus, e um dia nos encontraremos com o Evangelho, com Cristo, o Deus, o Evangelho dado a nós. Graças te damos, Pai, graças te damos, ó Cristo, no Teu nome oramos, amém. Que Deus nos abençoe, queridos.